Hoje é culto de ceia, né? Hoje é culto de ceia. Irmãos, eu quero pregar uma palavra hoje. Eu vou tentar pregar da melhor forma possível, Eu vou tentar fazer como se fosse uma escola bíblica dominical, porque eu vou falar exatamente sobre a ceia. O que é a ceia do Senhor? Né? O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Como nós devemos, como a igreja deve olhar para a ceia do Senhor? O que a ceia quer me dizer? O que esse momento aqui que nós vamos fazer daqui a pouco, o que isso aqui quer me dizer? Qual é a importância que isso aqui tem para nós hoje? Qual é a importância desse dia para a igreja? Eu digo para você já de antemão que para mim é o culto mais importante. Todos os cultos são importantes, mas esse culto é o culto mais importante para um verdadeiro cristão. Por quê? Porque é onde nós temos que parar e refletir sobre tudo que Deus fez por nós e tudo que nós fazemos para Deus. Então nós temos que parar. Esse momento de ceia é o momento de nós observarmos a nossa vida espiritual e buscarmos a ajuda do Senhor para prosseguir. Para que isso aconteça, nós precisamos ter um entendimento claro do que é a ceia do Senhor. Por que fazemos isso? Por que pegar um pedaço de um pão? Por que pegar um copo de suco? Por que não pode ser vinho? O pastor podia ser vinho? Podia. Vou ser bem sincero aqui, podia. Pastor, por que não é vinho? Na época de Jesus o vinho, é uma questão que os jovens podem perguntar, pastor, na época de Jesus o vinho era vinho? Sim, era vinho. Era vinho mesmo vinho. E por que a igreja não usa vinho hoje? Devido aos irmãos que sofreram com a questão do alcoolismo. Então, o irmão que sofreu com o alcoolismo é um vício, uma doença. Então, quando o irmão toma um vinho, o corpo dele, na hora, vai trazer a memória de quando ele bebia. E aí, o que vai acontecer? O irmão vai beber. Então, a igreja evita. Então, a gente usa o suco de uva, não o vinho. Tá? Então, nós vamos entender aqui qual é a importância de tomar o cálice, comer aqui do pão que representa o corpo de Cristo. Eu vou tentar aqui ser breve e mais objetivo possível. Então abra sua Bíblia aí na palavra que nós lemos todo domingo de ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso número 23. Capítulo 11, verso número 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Queridos, primeira coisa que nós precisamos entender da ceia, do culto da ceia do Senhor, é compreender que isso aqui não é só uma cerimônia, tá? Não é algo criado, não é algo que é feito por fazer, não. Isso aqui é uma ordenança de Jesus. Nós acabamos de ler aqui que Jesus ordenou para a igreja: olha, vocês devem fazer assim. Paulo, começando a ensinar a igreja de Corinto, ele fala: eu vou ensinar aquilo que eu aprendi do Senhor. Então, foi o Senhor que determinou para ser feito dessa forma. Nós estamos aqui cumprindo uma das duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja. A primeira é ir por todo mundo, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo e batizar é uma ordenança, é uma ordem, não é uma escolha. A igreja tem que fazer. E a outra é participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor. Bom, mais pra frente eu vou falar quem pode ou não pode participar da ceia do Senhor. Mas é participar da ceia do Senhor. E quando nós participamos da ceia do Senhor, e eu como pastor tenho observado, já não é de hoje, já faz há muito tempo, que nós como igreja, não é só aqui, todo lugar que eu já fui, que eu já participei de ceia, ou em outras igrejas que eu já congreguei, o que eu percebo é que as pessoas não dão o devido valor para esse momento. Não dão devida importância para este ato, para essa ordem que Jesus nos deu. Não damos importância. E não compreendemos o que ela quer nos dizer. Então, eu quero nesta noite justamente isso, tentar trazer para os irmãos um entendimento e resgatar esse temor, essa reverência desse dia tão importante que é a ceia do Senhor. Como eu disse aqui, todos os cultos são importantes. Eu não sei os irmãos, mas eu já observei na minha vida, que na semana da ceia é a semana que eu mais sou, eu sinto isso, eu percebo isso, que na semana da ceia é a semana que eu mais sou bombardeado pelas hostes de Satanás. É a semana mais difícil para mim, é a semana que antecede a ceia. De domingo, quando acabou o culto, até chegar hoje, essa semana, não só essa, mas todas as semanas são semanas tribuladas. São as coisas onde acontecem as coisas para me entristecer, onde acontecem as coisas que eu mesmo escorrego. Eu já observei isso, Deus. Na maioria das vezes eu escorrego e tal coisa é na semana da ceia. E por quê, irmão? Porque o diabo ele não quer que nós tenhamos a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então é algo espiritual isso aqui que nós vamos fazer, irmão. A igreja precisa entender que isso aqui é algo espiritual. A igreja tem que entender que isso aqui é algo espiritual. É algo que precisa ter reverência. Precisamos ter reverência. Precisamos entender para poder obedecer. Para poder cumprir essa ordenança do Senhor, eu preciso entender ela. O primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos aqui, a respeito da ceia do Senhor, eu já quero entrar nessa questão do nome, da nomenclatura. Os irmãos estão acostumados a dizer Santa Ceia, né? E os irmãos talvez já perceberam que eu não falo Santa Ceia, eu falo Ceia do Senhor. Dificilmente eu falo Santa Ceia. Justamente por isso, irmão, porque ao mesmo tempo que alguns deixaram meio de lado a ceia do Senhor, outros mistificam a ceia do Senhor.
torna ela mística. Como se esse pão e esse suco pudesse ter algum poder. Não pode, não tem poder algum. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que existe aí uma filosofia, um entendimento chamado de transubstanciação. Pastor, o que é transubstanciação? Algumas pessoas creem que esse pão aqui, até hoje de manhã ele era pão. A partir de agora, quando eu levanto ele e apresento, ele vira o corpo de Cristo, verdadeiramente o corpo de Cristo. E a mesma coisa o suco de uva, ele vira o sangue. Então eu estou comendo o corpo e bebendo o sangue. Isso é chamado de transubstanciação. Então isso aí não é bíblico, não tem base bíblica. Ele permanece sendo pão, ele permanece sendo suco. Então a primeira coisa, irmão, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor era um momento que a igreja se reunia para cear mesmo. Era uma refeição. Tanto que Paulo vem aqui, ele começa a falar, olha, aquele que tiver fome, que coma antes em casa, tem que ter reverência. Então a igreja se reunia num momento como a gente faz de vez em quando aqui. A gente faz aqui o culto de manhã e faz o almoço depois do culto, a gente almoça, a gente come. Era uma refeição. E num determinado momento da refeição, todo mundo parava e aí fazia o ritual de partir o pão e de dividir o cálice em memória de Cristo. Então era um momento comum da igreja, era um momento natural de comunhão, de união, de estar junto, mas tinha ali um momento espiritual. Então é isso, a ceia do Senhor é isso, é um momento da igreja estar em comunhão com Cristo e comunhão com a igreja, um com os outros. Então é isso aí, não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural. Tem alguns irmãos que quando vai orar, obreiros, e ora pelo pão, fala: Senhor, quando o teu filho comer este pão, que ele seja curado de toda enfermidade. Não, irmão, quem cura de enfermidade é Jesus, não é o pão. É o nome de Jesus, é a oração da fé no nome de Jesus que cura, não é o pão. Então orar, Senhor, quando ele comer o pão, que ele seja curado, não, está errado. Não vai ser curado porque comeu o pão. Isso é mistificar, é tornar místico. Quando ele beber o suco de uva, que ele seja curado, não vai ser curado de nada por beber o suco. Ele vai ser curado pela oração da fé. O suco ali não vai curar ninguém, o pão não vai curar ninguém. Não vai deixar ninguém mais santo. Eu vou participar da ceia porque se eu tomar ceia eu não vou pecar. Não existe isso. Quem impede você de pecar é o Espírito Santo de Deus. Se você buscar a Ele, Ele vai te ensinar todas as coisas. E você vai deixar de pecar. E aí você vai deixar de pecar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é desmistificar, tirar essa mística sobre a ceia. É algo importante? É uma ordenança de Cristo? É o culto para mim mais importante? Mas por que é o mais importante? Porque é pelos elementos que eu vou tentar trazer agora para a igreja. Por que isso aqui é importante? A ceia é importante, irmão, porque a ceia precisa me fazer olhar para o passado. A ceia precisa me fazer olhar para o passado. Pastor, que passado, pastor? Olha o que Cristo fala aqui, ó. E no verso 24: tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, meu irmão, hoje, nesse culto, quando nós vamos tomar a ceia, essa ceia precisa me levar para o passado. Que passado? Há 2000 anos atrás. Eu preciso ter na minha mente o que aconteceu há 2000 anos atrás. Pastor, o que aconteceu há 2000 anos atrás? Há 2000 anos, Deus, o próprio Deus, Ele deixou da sua glória, Ele deixou dos seus atributos, Ele tornou-se menor do que os anjos, semelhante a homens. Ele veio a esta terra, Ele pisou, Ele nasceu nessa terra, Ele pisou nessa terra, viveu entre nós, andou entre nós, sofreu o que nós sofremos, teve as mesmas tentações que você teve, Ele também teve, as mesmas dores que você sente, Ele também sentiu. Mas num dia de Páscoa, Ele se ofereceu como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então esse culto é importante por isso, porque eu tenho que voltar lá atrás, porque a religião, o frequentar cultos, o frequentar a igreja vai matando, irmão, vai matando, vai tirando esse olhar do passado, olhar por que eu estou aqui, por que eu estou tomando essa ceia, que importância tem isso? A importância é essa: alguém muito maior, alguém poderoso, alguém que criou tudo, ele sentiu a minha dor, o meu sofrimento. Ele decidiu vir a esse mundo e padecer sofrimentos, dores, angústias, por amor a mim, por amor a você, meu irmão. Por amor, ele decidiu. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não era obrigado. Se ele quisesse, ele destruía todo mundo, mandava todo mundo para o inferno, acabava com tudo. Mas ele, por amor, ele escolheu. Ele falou: eu vou deixar a minha realeza, a minha majestade, eu vou deixar o trono do céu, e eu vou nascer como homem, eu vou viver como homem, eu vou andar como homem, eu vou padecer como homem, e eu vou enfrentar a cruz como homem. Por isso, esse culto é um culto importante para a igreja. Eu preciso olhar para isso. Eu tenho que olhar para esse passado. A ceia me faz isso, por isso que ele fala: olha, quando vocês se reunirem, não esqueçam de mim, não esqueçam do que eu fiz, não esqueçam de tudo o que foi feito por amor, não esqueça da minha morte. Jesus está dizendo isso: não esqueça da minha morte, não esqueçam por que eu morri, né? E a morte de Jesus, como eu já falei, foi voluntária. Ela não foi algo obrigado, foi voluntário. Ele decidiu, ele tomou a decisão de morrer por nós, por seres humanos pecadores. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer: nós ainda, quando éramos inimigos de Deus, ele nos amou, ele veio, nós éramos inimigos dele, mas ele decidiu morrer por nós. E isso foi voluntário, decisão dele, espontânea. Não foi algo forçado, foi por amor, foi voluntário. A morte de Cristo na cruz, ele falou: lembre da minha morte, não esqueça, igreja, não se esqueça da minha morte. É isso que ele está dizendo: lembre-te de mim toda vez que reunires para comer deste pão, para beber esse cálice. Lembre-se da minha morte. Por que eu morri? A morte de Jesus foi substitutiva, irmão. Na teologia nós dizemos que é uma morte vicária. O que é uma morte vicária? Uma morte substitutiva. Quem era para estar naquela cruz não era o meu Senhor, não era o teu Senhor. Quem era para estar naquela cruz, o castigo, a mão de Deus, a justiça de Deus, não era para pesar sobre ele, como está escrito lá em Isaías 53. Olha só, irmão, vamos ler Isaías 53. Eu não estava nem aqui na pregação, mas Deus me colocou agora aqui. Vamos ler. É para trazer na memória, né? Vamos trazer na memória então. É para lembrar. Isaías capítulo número 53. A partir do verso de número 3, vamos ler, olha. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram-no na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e os transgressores intercedeu. Aleluia. Foi uma morte substitutiva, irmão. Era para mim, era para você. Toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus era para vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Era sobre a vida dos pecadores, daqueles que não obedecem a Deus. Mas Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso sofrimento foi jogado sobre Ele. Ele sofreu, meu irmão. Ele padeceu para que você não sofra. A condenação que estava sobre ti, Ele pegou sobre Ele. Ele falou: dá para mim. Eu carrego, eu suporto. Eu suporto essa dor. Todo aquele castigo que nós vemos, irmão, que Jesus padeceu na cruz, ali era a ira de Deus contra a humanidade. Ele despejou a ira dele. E hoje, como diz aqui, o Isaías diz, isso aqui foi escrito, irmão, centenas de anos antes de Cristo nascer. Deus já estava dizendo: eu vou jogar sobre ele, eu vou castigar ele, eu vou punir ele, eu vou massacrar, eu vou moer ele, eu vou sentir prazer. Sabe por quê? Porque o sofrimento sobre ele vai trazer paz sobre a humanidade. Se hoje nós temos paz com Deus, meu irmão, se hoje nós temos livre acesso a Deus, se hoje nós temos perdão de Deus, se hoje nós temos promessa de Deus, é porque Ele substituiu a minha vida. Ele tomou meu lugar. Ele tomou meu lugar. A morte dele foi substitutiva. Ele nunca pecou. Está aqui em Isaías. Nunca houve nenhum engano na sua boca, nunca houve um pecado, nunca houve nada, um deslize, nunca. Ele não era merecedor daquela cruz. Ele não era merecedor daquela cruz. Ele foi para aquela cruz porque Ele ama a minha vida e a sua vida. Porque Ele te ama de uma forma incondicional. Ele te ama de uma forma que nem você mesmo é possível de se amar. Mas Ele te ama. Ele te ama. Ah, como ama. Ah, se o homem descobrisse o amor de Deus sobre a tua vida, se você pudesse sentir, irmão, o amor de Deus, é amor, irmão. Foi por amor, foi voluntária, foi substitutiva. Era para você, era para mim. Todo aquele sofrimento, toda a dor, era para mim, era para você, mas Ele tomou. E hoje, essa dor, esse sofrimento já não está mais sobre mim. Essa culpa do pecado já foi tirada sobre mim. Eu já preguei sobre isso aqui. A culpa do pecado, irmão, foi tirada sobre mim. O que é culpa do pecado, pastor? É o preço do pecado. Ele já levou. Ele já levou.
Quando eu peco hoje, eu peco, você peca, todos nós pecamos. Quando você dobra o teu joelho no chão e fala, Jesus me perdoa, porque eu pequei, eu fiz isso, ele fala, está perdoado, meu filho, levanta daí, porque eu carreguei a sua dor, eu carreguei. Glória a Deus. E a graça dele é ilimitada, meu irmão, não tem limite, não tem limite, não tem limite. Alcança o mais vil pecador, alcança aquele que cometeu o maior pecado. E a morte de Jesus, além de ter sido substitutiva, voluntária, ela foi sacrificial. Foi um sacrifício. Pastor, o que era um sacrifício? A palavra sacrifício significa morrer. Morrer. Jesus morreu por nossos pecados. Ele foi o sacrifício. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, antes de Jesus morrer na cruz, o homem, quando pecava, uma vez por ano ele tinha que se apresentar ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote então impunha as mãos sobre o cordeiro, ele fazia uma oração de confissão de pecados sobre aquele cordeiro, ele pegava aquele cordeiro, imolava, passava a faca no pescoço, derramava o teu sangue, tirava o sangue, havia um altar que nunca se apagava o fogo, e naquele altar então ele era aspergido sangue sobre o altar, e aquele animal que tinha sido sacrificado era queimado sobre o altar, a fumaça do sacrifício subia, e Deus então, o sacerdote então aspergia o sangue sobre o pecador, e ele entrava no lugar chamado Santo do Santo e oferecia aquele sacrifício a Deus, e Deus aceitava aquele sacrifício. Então o sacerdote saía, o povo entendia que ele aceitou o sacrifício, então o povo se alegrava e tinha festa, porque os seus pecados tinham sido perdoados. Só que aquele sangue de animal, ele não perdoava o pecado, ele apenas cobria o pecado. O pecado só era coberto. Daqui um ano o homem tinha que ir lá de novo, daqui um ano tinha que ir lá de novo, daqui um ano tinha que ir lá de novo, e aquilo já não satisfazia mais Deus. Então Jesus veio, como diz João Batista, quando Jesus chega no Rio Jordão para se batizar, ele olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus tirou o pecado do mundo. Por isso ele é o sacrifício perfeito. Por isso que o autor aos Hebreus vai escrever que sangue de bode, sangue de animais não podem mais perdoar pecados, porque agora o pecado foi perdoado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Então é isso que nós temos que fazer hoje na ceia. Quando entrarmos aqui nesse culto, no dia de ceia, a minha mente, durante todo o dia, eu sempre digo para os irmãos, o culto não começa às 19 horas, o culto começa quando eu levanto da minha cama, eu já estou cultuando a Deus. Eu tenho que levantar e falar: hoje eu vou para o culto de ceia, porque o meu Senhor morreu por mim, porque Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E hoje eu tenho paz dentro do meu coração, eu tenho certeza de vida eterna, eu tenho certeza de perdão de pecado, eu tenho vida, porque Ele morreu por mim. Isso tem que estar dentro de nós, irmão. Essa verdade tem que estar dentro de nós. A ceia do Senhor, ela não só fala do passado, mas ela fala do presente. Voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Ela também fala do presente. Fala do passado, quando nós temos que lembrar da memória de Cristo. Mas no verso 25, Jesus também fala, no verso 26, Jesus fala: fazer isso. No verso 25 ele diz: fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que beberes. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Sabe o que Jesus está falando aqui? De comunhão. Todas as vezes fala de comunhão. Como que a igreja tem que estar hoje no presente? Em comunhão. A ceia do Senhor é para isso. É para estarmos em comunhão. Comunhão com Deus em primeiro lugar, e comunhão com os irmãos. Não podemos nos reunir para cear, para
pegar no pão que vai representar o corpo do Senhor e no cálice que vai representar o sangue do Senhor, se nós não temos comunhão uns com os outros? Eu preciso ter essa comunhão, irmão. Precisa haver renúncia, precisa haver abnegação, precisa haver perdão no nosso meio, precisa, porque senão, irmão, vai ser somente um ritual, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o culto da ceia, no presente, ele representa isso. Hoje, nessa data, o que representa esse culto de ceia? A comunhão que nós temos com Deus e a comunhão que temos uns com os outros. Uns com os outros. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Todo cristão na face da terra que aceitou Jesus como teu Salvador, confessou os teus pecados, batizou nas águas, está em comunhão com Deus, ele faz parte do corpo de Cristo. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer lá, o apóstolo Paulo vai dizer que o corpo de Cristo, ele tem diferentes partes, diferentes membros, mas todos os membros são o corpo de Cristo. E que eu não posso olhar para o dedinho do pé e dizer, não preciso de ti. E não posso o olho dizer para a orelha, não preciso de ti. Não, nós precisamos uns dos outros, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas sabe que o diabo tem conseguido nesses últimos tempos? O diabo tem conseguido a retaliação do corpo de Cristo. O diabo entra com as suas ferramentas, com as suas armas, e vai retalhando o corpo de Cristo. Vai pegando os membros do corpo de Cristo e vai jogando um membro contra o outro. Vai jogando um membro contra o outro. E vai tirando a comunhão, vai destruindo a comunhão. Com as suas ferramentas, com as suas ciladas, as suas argilosas técnicas milenares que ele tem. Ele vai destruindo essa comunhão que a igreja devia ter. O amor fraternal que nós temos que ter um pelo outro, irmãos, está sendo minado. E o Senhor diz, olha, todas as vezes que vocês se reunir, se juntar, fala de comunhão, fala de estar junto, fala de estar próximo, fala de participar, de ser corpo. Não dá, irmão, para eu sou parte do corpo, e aí o meu irmão também é parte do corpo, e aí o meu irmão está lá sofrendo e eu não me importo com ele. Ou então vice-versa, o meu irmão é parte do corpo, ele me machucou, algumas vezes nós machucamos. Quem nunca levantou da cama meio sonolento e deu uma topada no pé da cama e machucou o dedinho? Quem nunca fez isso, irmão? Foi você que fez, não foi? Foi o seu cérebro, seu corpo, a perna desajeitado.